Já antecipou minha próxima pergunta, né, que era sobre a taxa terminal da Selic, porque uma outra grande dúvida do mercado quando se trata de Copom não é só o que vai acontecer na próxima reunião, mas se vai ser uma pausa, né, no ciclo de queda, ou se é o fim de vez. E você afirmou que você não enxerga, né, a taxa Selic abaixo de 2 dígitos por enquanto, precisaria de melhorias. O que exatamente você enxerga aí que precisaria mudar para ela vir eventualmente abaixo dos 2 dígitos? Olha, Larissa, a gente tem duas situações, né? Uma delas é a política monetária, que é o que, na verdade, impacta a curva de juros mais a curto prazo, né? O efeito de política monetária é mais no curto, é mais imediato. Há uma sensibilidade em relação a esses vértices menos alongados da curva. Quando a gente olha para o médio e longo prazo, a gente tem, obviamente, isso não é uma prerrogativa de atuação por parte do Banco Central, se bem que ultimamente, em algumas discussões, né, se trouxe a narrativa, quando houve uma pressão do governo em relação à questão de tentar baixar os juros, né? Não numa situação assim a fórceps, mas houve uma tentativa de criar aí uma possibilidade para esse cenário, né? E o Campos Neto ele foi enfático, né, em vários momentos em dizer, olha, o Brasil precisa ter uma estrutura de gastos melhor para que o Banco Central também tenha espaço na política monetária para poder reduzir juros, porque o investidor cobra naturalmente mais prêmio. Quando a gente olha para um ambiente fiscal aqui no Brasil, há uma preocupação muito grande com o desenrolar da dívida pública. Por mais que a gente tenha um arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado, que nada mais é que uma lei de responsabilidade fiscal, né? Isso serve como uma âncora para o governo. E a outra âncora que eu tenho, assim, para mim, é o próprio Congresso que baliza as ações do Executivo em relação à condução de política fiscal. Mas enquanto a gente não observar uma sinalização um pouco mais clara de uma agenda de compromisso do atual governo em relação a reestruturar a questão orçamentária, aí tem uma série de discussões, a Tebet ontem estava falando, né? O mercado está reverberando isso hoje, inclusive, né? Da necessidade de, por exemplo, desvincular a correção do salário mínimo, não só... aliás, eu acho que a gente tem um componente aí de indexação de benefícios previdenciários, né? Que vai muito na linha de que você precisa corrigir salário mínimo pela variação da inflação do último ano, e mais um crescimento real com base no PIB dos últimos 2 anos anteriores, né? Então, isso, na verdade, coloca numa perspectiva bastante crítica a evolução do ambiente fiscal aqui no Brasil. E agora a gente teve uma tentativa aí frustrada do governo, né? Na semana passada, da MP 1227, em relação à questão de PIS e COFINS, que é uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamento e dos municípios, né, de 17 setores e mais municípios. Isso daí, obviamente, o mercado precisa entender primeiro qual é a agenda prioritária do governo, de que maneira ele vai conseguir caminhar e ter a aprovação do Congresso em relação a alguma medida de reorganização das contas públicas, porque não é só uma questão de ordem de política monetária. Para que a gente tenha a possibilidade de trazer um juro para baixo de 10%, a gente tem que ter credibilidade de que não vai ter uma evolução muito ruim das contas públicas, né? Se a gente não tiver essa sinalização do governo para o mercado, a gente não tem ambiente para reduzir a taxa básica de juros. E a gente está no momento crítico. Primeiro, eu acho que a gente vai ter essa sinalização do Copom e o comunicado vai ser muito importante. E sobremaneira ata. Por sorte, vem uma semana após a reunião, então eu acho que dá tempo do mercado fazer uma leitura bastante importante disso. E nesse meio tempo, a gente tem em andamento aí uma articulação do Palácio do Planalto com o Congresso para encontrar alguma situação razoavelmente plausível de acomodar alguma fonte de receita para essa desoneração da folha de pagamento, porque se não acontecer em 60 dias, vence a MP do ministro Cristiano Zanin e volta a valer a reoneração da folha de pagamento.
E isso, claro, eu falei de 60 dias, mas a gente já correu aí pelo menos uns 25 dias aproximadamente. Então, um prazo relativamente curto. Eu entendo que depois que a gente tiver passado pelo Copom, mais alguns dados aí a respeito de inflação lá nos Estados Unidos, início do afrouxamento monetário por lá, e a questão da evolução da agenda política fiscal do governo aqui no Brasil, a gente começa a ter um pouco mais de previsibilidade no cenário e aí talvez a gente comece a esboçar alguma coisa de Selic abaixo de 10%. Mas para 2024, na minha percepção, está dado como impossível esse cenário nesse momento, pelas condições de mercado. Ou seja, vamos ter bastante emoção vinda de Brasília, não só pela decisão do Copom, como por toda essa questão dessa agenda fiscal que, enfim, envolve inclusive o Supremo.